Olá, meus queridos amigos, começando mais um H1L2 com o Dr. Elbert Gonçalves, Lucas Neve e eu, Luz Divina Breguês. Nós somos o podcast Falando Direito. E hoje nós estamos aqui para falar, eu quero saber de vocês, Lucas e Herbert, me falam aí, com relação aos danos que já estão reconhecidos, que já estão sendo ingressados na justiça e que já estão sendo procedência. Quais os danos que a gente pode dizer aí que já está saindo o valor, que foram feitos requerimentos contra a Renova, Vale e BHP com relação ao acidente da Samarco? Então, inicialmente, vamos fazer, você quer um históricozinho ou vamos fazer de geral? Eu queria pôr um histórico e depois a gente dizer o que mais deu ênfase, o que mais saiu valores ou não, certo? Para o nosso ouvinte ficar bem ciente aí de tudo que ocorreu. Historicamente, foi reconhecido no começo aí cerca de 4 danos, né? Que foi a maioria esmagadora do cadastro, que foi pesca, entre as subcategorias, subsistência, que é quem pescava só para comer, profissional, só para poder pra colocar na mesa, né, o pescado ali, alimento. O informal, que era a pessoa que tinha a pesca, mas não tinha a documentação, né, não era registrada aí no governo, e o profissional, que é quem tinha aquela carteira do governo federal. Esse dentro de pesca. Dentro da agricultura, né, teve aí o grande proprietário, que tinha aí suas levas de terra aí, com criação de gado e etc., e os pequenos proprietários, que eram mais informais mesmo, aí, que foi denominado aí agricultura informal. Foi reconhecido também as lavadeiras, né, que foi uma situação até engraçada, foi meio que gerou uma piada dentro do município, né, porque há quantos anos a gente não vê uma lavadeira na beirada do rio lavando roupa, né, e aí depois do desastre brotou a lavadeira do chão. Mas a lavadeira que a gente queria dizer era aquela pessoa que lavava mesmo em casa para outras pessoas. Porque a gente teve aquele período que ficou sem a água, né? Que inclusive gerou dano à água, que é um dano que está aí enrolando até hoje. E aí essa lavadeira ela foi abarcada porque justamente comprometeu a qualidade da água da cidade. Né? Então teve aquelas pessoas que tiveram, mesmo depois do SAI conseguir tratar, teve aquelas pessoas que ainda tiveram alergia da água, seja dos novos químicos para tratar, seja do metal que está na água e etc. Então, reconheceu-se o dano da lavadeira. E o outro também foi o pessoal que estão, os famosos aí areeiros, né, que é o pessoal que extraía a areia de dentro do rio para poder fazer a revenda, seja os grandes areais, sejam os pequenos aí que botavam a balsinha lá dentro do porque teve aquelas pessoas também que tiravam areia com o próprio barquinho ali, né? Eu já vi muito isso aí. É comum, né? É o balseiro, né? Eles tiram ali. A princípio, então, foram essas categorias que foram reconhecidas. E como foi progredindo isso aí? Como foi chegando às demais categorias? À medida que os estudos foram saindo, né? CIF e tudo mais, e é um tema que eu acho que é importante a gente trazer depois, que é falar o que é o CIF, por que o CIF é tão importante. As siglas, né? A sigla. O que é o CIF, a sigla? O que significa? O CIF é o Comitê Interfederativo, é a instância máxima administrativa que resolve o TETAC. Acima do CIF é a 12ª Federal. Certo. Vamos sim. Então, fica aí já o compromisso nosso aqui de voltarmos para falar simplesmente do CIF, tá? Para certo podcast pra você não perder, tá? Porque a gente vai explicar também. E aí foram vindo os novos estudos e debate dentro das câmaras e aí foram abrangendo as categorias, né? E aí chegou aquela famosa matriz que deu origem ao novel, que trouxe aí mais uma porrada de categorias, né? A diarista, o comerciante, né? Antes tinha sido reconhecido só a pesca, depois foi reconhecido os artesãos, que são as pessoas que usavam de insumos do rio para fazer artesanato, ou os próprios artesãos da pesca, tecelão de rede, etc. Foram reconhecidos também. Aí veio a cadeia produtiva da pesca, que era a pessoa que limpava o peixe, era a pessoa que produzia isca,
é a pessoa que produzia lá varas e etc. Né? Rede, né? O revendedor de pescado, que é quem comprava o peixe do pescador para poder revender. E aí, essas outras categorias vieram aparecendo. Aí foi que criou essas subcategorias, que era a pesca profissional, informal, né? Houve uma sigla por muito tempo, o pessoal que não tinha a carteira profissional, chegou a ser criado um programa que foi chamado Pescador de Fato, que era um programa que ia suprir, né, era para atender essas pessoas que não tinham o RGP, que é a carteira de pesca profissional. Fala um adendozinho aí à sua fala, sem te interromper muito. Tinha aquele... a gente chegou a presenciar várias carteirinhas emitidas pelo IEF, que é aquela do amador, não é isso? Isso. Como é que é essa? São duas categorias, né? O RGP ele é expedido pelo Ministério da Pesca, sim, né? O SAP, né? Que é a Secretaria de Agricultura e Pesca, que por muito tempo ficou sem emitir. Então, na época do desastre, todos os RGPs eles já estavam vencidos. E aí existia uma portaria do IBAMA que concedia validade indefinida até que o governo federal suprisse esse sistema aí que iria perpetuar aí e fazer um novo cadastro de pescadores. Então, se existia essa portaria, mesmo que o pescador tivesse o RGP, tivesse vencido, era considerado como estava normal. Estava em dia, né? A pessoa consultava o RGP no site da superintendência ou do próprio Ministério da Pesca, e aí aparecia lá que a situação do RGP estava regular, sim, mesmo que a carteirinha tivesse vencido. E teve o pessoal que tinha essa carteirinha do IBAMA, que é uma carteira para simplesmente fins de pesca amadora no rio, que é uma carteira que era muito utilizada pelo pessoal da pesca esportiva, né? O Pesque Solte, Pesque Pague e tal. Esse pessoal usava muito essa carteira, que ela só te dá mesmo uma regularização perante o IBAMA de que você pesca ali no rio. Então, tanto que a categoria, o que você podia transportar com uma determinada carteira, você não podia, por exemplo, quem tinha o RGP podia ser a Polícia Federal ou a Polícia Ambiental. Pegasse os materiais, né? Ali, a pessoa estava com rede de malhar, garrafa e peixe em grande quantidade. Com a carteira amadora, a pessoa não podia ter esse tipo de petrecho. Uhum. É o petrecho permitido para a categoria amadora. Entendi. Então, gerou essa diferença. Muita gente não fazia ideia de que existia o RGP. Falaram que a carteira que podia tirar essa carteira do IBAMA, então a pessoa achava que ela era um pescador profissional com a carteira do IBAMA. Ela achava que estava regular. Confusão. Certo. Confusão. E aí, esse programa do Pescador de Fato, ele veio para isso. Para poder criar uma política de pesca para essa categoria que não tinha carteira geral. Então, essa subcategoria acabou absorvendo ali, né, e virou a que hoje a gente conhece como pescador informal e barra artesanal, barra de fato, que é esse pessoal. Então se incluiu tudo em uma categoria só para fins de indenização no sistema, né? Informação aqui, Lucas, eu recebo muitas pessoas ou muitas perguntas. Aquele pescador que ele não tinha nem isso, nem a carteirinha do IBAMA, nem a RGP, mas ele pescava, ele sustentava a família dele com a pesca, ou então ele pescava para ele mesmo, entendeu? E eles não fizeram nada, eles não sabiam que essa categoria é abarcada. A Renova divulgou alguma coisa sobre essas pessoas que não tinham carteira? No começo, não. Na verdade, foi tudo muito nebuloso no começo, né? A gente já passou em cidades aí que a pessoa não sabia nem que existia Fundação Renova. E são cidades que foram atingidas, são cidades à margem do rio. De forma direta ou indireta? Direta ou indireta, e não sabiam da existência da Renova. Então, assim, teve uma precariedade na divulgação do que a pessoa poderia fazer. Então, assim, de fato, quem procurou um advogado ou quem procurou seu direito descobriu o que tinha que fazer. Mas a pessoa que ficou ali perdida não teve aquela notícia, eu tenho que ir em tal lugar. Diz que existia um programa da Fundação Renova que ia de casa em casa. Como é que isso foi eficaz, não foi eficaz? Esse foi o que a gente falou lá acho que foi no episódio piloto, né, que a gente chegou a falar disso, que foi o cadastro emergencial, foi esse aí. A pessoa ligava para o 0800, narrava o dano e a equipe de se não me engano, era de Diálogo,
pessoa, né, ia ser entrevistada por essa equipe de diálogo e depois o técnico ia até o local para poder averiguar ali se os danos que ele falou, se dava para averiguar ali no terreno, né, etc. E eram depois as outras categorias reconhecidas pelo Novel, né? Foram todas sendo reconhecidas, são várias, né? Talvez depois a gente pega... Aí foi chegando os comerciante formal, bar, restaurante, tudo que teve aquele do período prejudicial, né? Que o turismo, que era dependido diretamente do Rio, foi afetado. Então, essas categorias todas vieram ao longo do tempo. E sobre o dano água, vocês falam em TETAC aí, o dano água, que é o dano que o governador Valadares, vamos tratar agora de governador Valadares especificamente, foi o que a gente tem mais ações e que sofreu muito com esse dano água, nós ficamos muitos dias sem água aqui. O TETAC tratou alguma coisa sobre esse dano água, Lucas? Tratou, ele tanto que criou a Câmara, né, de Recursos Hídricos para poder fazer o monitoramento da água, só que como é uma coisa que as instituições traziam laudos condenando a água, a Fundação Renova trazia laudos, falam que a água sempre está melhor do que antes. Mas o curioso é que quando eles vinham aqui, andava com a garrafinha de água mineral. Beleza, então... a água está boa para nós, para eles não. E também lá nas audiências era a mesma coisa. Os advogados, né, chegavam, falavam que a água estava boa, sempre nas audiências ofereciam R$1.000 de água. Não, R$1.000 a água está boa, mas não chegava no bebedouro. E outra coisa interessante também, lá em Galileia, nos bebedouros ficava escrito assim, água fornecida pelo SAI. Tipo aquela coisa, atenção! Fornecida pelo SAI. Mais ou menos desse jeito. E aí, o TETAC ele abarcou, né? Mandou fazer, só que ainda a gente não chegou numa definição. Tanto que houve aí o PIN da água, que pagou aquele valor ridículo de R$1.000. Pegou muita gente que estava numa situação que R$1.000 salvou a pele de muita gente, a pessoa pulou em cima. E aí está se discutindo hoje com o Novel também, né? Determinando aí aquele pagamento de R$2.000 por dia. Se quem pegou aqueles R$1.000 pode pegar agora. Isso é interessante. Então a gente entende o seguinte: o nosso dano da água, né? Isso é o dano da água. Desabastecimento naquela semana. Certo. Isso aí eu acho que tem que ter um exclusivo sobre isso, Lucas, porque eu tenho muita pergunta sobre isso. Quem pode receber, quem não pode. Eu acho que a gente pode deixar para tratar o exclusivo sobre isso, porque tem muita pergunta aqui para ser respondida. Porque tem muita discussão sobre o tema, né? Sem uma sentença, a gente não tem como falar assim, ou não é. Voltando aqui, só na questão dos temas aqui, dos danos, eu só queria fazer um comentário juntos que a gente acha interessante, está lá na sentença, que é a questão dos músicos. Ou seja, eu particularmente conheço vários... que surgiu essa questão do dano dos músicos? Eu queria que você explicasse isso aí para nós. Foi o seguinte, com aquele impacto da semana sem água, né, muitos bares, muito local que dependia de água, né, banheiro e tal, não abriu. Então ficou ali aqueles 15 dias sem funcionamento, porque não tinha água para um banheiro, não tinha água para lavar, o músico que tocava na noite ficou sem tocar. Porque não era contratado, que não ia ter público, né? Exatamente. Uma coisa para puxando a outra. A água é essencial. Se faltou água, falta praticamente tudo. Verdade. Da sua casa ao supermercado. Você lembra que teve também as pessoas que faziam salgado, né? Isso eu não lembro se elas foram salgadeira, que ela... autônomos que dependiam aí da perda de emprego e renda, né? Perda de emprego e renda. E aí depende só da pessoa ter, na época, feito o cadastro. Mas muitas dessas pessoas, né? A gente sabe que muitas dessas pessoas elas não tiveram a instrução necessária para poder... Nem nós mesmos. Sim. Que essas categorias iam entrar. Isso foi uma conquista que foi tendo ao longo das sentenças, né? Que foram sendo proferidas aí pelo juiz da 12ª Vara, mas que muitas pessoas não sabiam e acabaram não fazendo cadastro. Mas isso não quer dizer também que as pessoas perderam o direito, né? Elas podem usar aí dos meios legais. Judicialmente, se tiver os meios de comprovar a atividade, a gente vai judicialmente pleitear aí dentro da justiça por causa do reconhecimento aí pela Samarco do desastre. Então, eu agradeço aí todo mundo. Estamos finalizando, né, mais um podcast. Não posso esquecer de falar que ainda existem danos que estão ainda sendo apurados, né, e vão entrar futuramente, porque até as indenizações que já foram feitas,
elas abarcaram aquele dano específico e não é uma quitação ampla que, né, que estende futuro. Se hoje foi apurado que houve tal dano, mesmo quem recebeu já alguma indenização não abarcou a quitação desse dano. Então, ainda tem água para passar debaixo dessa ponte. Sim. Obrigado. Então, estamos encerrando, né, mais um podcast Falando Direito. Obrigada a todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu.